Vamos continuar aqui, ó. As decisões do presidente da República afetam este mercado aqui, ó. Este grande mercado. Olha só. Consumo das famílias, segundo dados do PIB 2021. Olha quanto foi o consumo das famílias em 2021. 5,3 trilhões de reais. Investimento empresarial. 1,7 trilhão de reais. Valores monstruosos, né? Consumo do governo. 1,7 trilhão de reais. Como sabemos bem, um percentual do consumo das famílias é financiado com crédito. Então, há uma dívida das famílias. Parte do investimento empresarial é financiado com crédito. Crédito corporativo, por exemplo. Ó. Então, há uma dívida das empresas. Sabemos bem que parte do consumo do governo, principalmente quando o governo está deficitário ano a ano, como estamos desde 2014, né? Um percentual do consumo do governo é financiado com endividamento. Então, olha só que interessante. Há consumo das famílias, investimento empresarial e consumo do governo, mas também há dívida das famílias, dívida das empresas e a dívida do governo. Olha aqui, ó. Vamos jogar o Banco Central na conversa. Principal função do Banco Central é administrar a taxa básica de juros da economia, que tem que ver com o consumo e com o endividamento das famílias, tem que ver com o investimento empresarial e com o endividamento das empresas, e tem que ver com o consumo do governo e com o endividamento do governo. Quando a taxa Selic cai, o que acontece? O Banco Central começa a operar no mercado interbancário, né? Aí eu botei aqui, ó, uma representação do que seria o sistema de bancos comerciais, né? O Banco Central começa a comprar títulos federais do ativo dos bancos, né? Se é uma compra, paga a moeda, aumenta o caixa dos bancos comerciais e diminui o ativo títulos públicos federais, de modo que, com mais reservas financeiras, os bancos, né, com demanda na sociedade, têm incentivo de ofertar crédito mais barato ao mercado produtivo. Quando o Banco Central aumenta a taxa básica, que é a nossa Selic, olha o que acontece. Ele vai ao mercado interbancário e vende títulos públicos para os bancos. Aumentam títulos públicos no ativo dos bancos comerciais, porque eles compram títulos públicos do Banco Central, né? E diminui o caixa dos bancos, diminuem as reservas bancárias, de modo que a oferta de crédito diminui para as famílias, para as empresas e para o governo do Estado, encarecendo deste modo o preço do custo do crédito para as famílias, para as empresas e para o governo do Estado. Olha só, a operação da política monetária se conecta ao setor real da economia através da dívida pública federal. Olha só, a dívida pública federal entra na conversa por quê? Porque quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro e fica mais caro também para o governo. Então, no limite, quem banca esse aumento da taxa Selic é a dívida do governo que é paga pela sociedade contribuinte, nós. Então, olha só, mercado monetário e mercado produtivo. A dívida pública federal é o elo que une o mercado monetário e de capitais, este lado aqui, ao setor produtivo da economia, este lado aqui. Como essa dívida é paga pela sociedade contribuinte, o Banco Central não é independente da política fiscal do Tesouro Nacional. A taxa básica de juros arbitrada pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central, o manejo dela tem propósitos, e esses propósitos se ligam, se vinculam à política fiscal do Tesouro Nacional. Aqui, ó, se vincula à dívida
República, né? Então a gente observa que quando o Banco Central diminui a taxa básica de juros, a Selic, é o momento de o governo federal tomar dívida no sistema financeiro de bancos comerciais para poder financiar, por exemplo, o saneamento básico, que é uma demanda imperiosa feita pela pandemia, sindemia Covid-19. Nossa, a pandemia veio para mostrar que a gente precisa satisfazer a demanda de saneamento básico no Brasil. A taxa de juros ficou baixa entre 2019 até mais ou menos final de 2021 e nada aconteceu. Uma tristeza, uma tristeza. O governo federal atual governou o Brasil com as taxas referenciais de juros do Banco Central as mais baixas da história. Contudo, nada aconteceu no investimento público e no investimento empresarial. É isso. Quando taxas de juros caem, é o momento de aquecer a economia, principalmente quando se trata de uma economia que tem muito espaço para crescer, que é o caso da economia brasileira hoje. É isso, coisa boa, vamos nos antenar. As decisões do presidente da República têm que ver com o funcionamento da economia da nossa sociedade. Para você aí, que é microempreendedor, olha só, de 20 milhões de empresas que temos no Brasil, 80% são microempreendedores e pequenos negócios. Uma política de taxa Selic alta, que encarece o crédito para as empresas, é um tiro na cabeça da maior parte das empresas brasileiras, que são microempreendedores e pequenos negócios. É isso, vamos entender sobre o funcionamento sistêmico da economia da sociedade brasileira, é isso. Valeu!